TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, vamos levando a alegria à sua casa, a fé, porque a doutrina espírita, como nós vamos ver hoje e nos próximos dias também, a doutrina espírita só traz a paz para nós. Por quê? Não tem ameaça de inferno, de purgatório ou de outro sofrimento qualquer. Tem sim, de resgate após o desencarne, proporcional ao que você fez, mas Deus, que é amor e misericórdia, Ele perdoa tudo, mediante resgate. Então, o que fizemos de errado, isso sim, vai resgatar, mas não eternamente e nem cruelmente. Simplesmente, Jesus é dito, isto que tu semeias, isto tu também ceifarás. Assim é a doutrina espírita. Então, nós podemos dizer tranquilamente que a doutrina espírita nos traz a paz. Não que nós possamos errar de qualquer maneira, que não seremos punidos, não. Seremos automaticamente punidos por nós mesmos, porque o grande tribunal, que é o tribunal da consciência, fica dentro de cada um de nós. É uma das coisas mais perfeitas que Deus fez para o ser humano, ou seja, nós somos criados simples e ignorantes, que é a pergunta 115 em diante de O Livro dos Espíritos, porém destinados à perfeição. Isso é importante, destinados à perfeição. Nós seremos perfeitos, com muito sofrimento, se formos rebeldes, ou com menos sofrimento, e às vezes até com só o exercício do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. E é da própria Bíblia que nós encontramos essa afirmação. Encontramos isso tranquilamente em Mateus, no seu Evangelho, Pedro também, e encontramos no Antigo Testamento, quando o amor cobre a multidão de pecados. É com essas intenções que nós levamos o programa, sem pedir que quem quer que seja mude de religião, não é nada disso, porque o amor não tem religião. O amor de Deus também não tem religião. Então nós não queremos violentar quem quer que seja, mas indicar um caminho mais fácil para que a gente alcance a felicidade eterna. É com essas intenções que nós cumprimentamos o Vec Miller. Tudo bem, Vec Miller? Tudo bem, seu Gama. A saúde agora está ótima? Não está ótima, mas a tendência é melhorar. Graças a Deus. Tem que melhorar, com certeza, porque... Bom, enfim, nós temos que melhorar. A vida é assim mesmo. Um dia a gente está com um probleminha, outro dia não está, né? Porque também só tem aquele... Quando você não tem mais problema nenhum de saúde, você desencarnou. Continua vivo, mas agora não tem mais o corpo físico. Vai ter que tomar um outro. É assim que a lei funciona. Isso aí. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprise às quintas-feiras às 17 horas, sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, caso haja. Mande um e-mail para nós, por favor, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser acessado pelo Facebook, TV Cidade de Petrópolis. Você escreve tudo junto lá em cima que vai aparecer toda a programação do canal 16, que, diga-se de passagem, uma maravilha. E pode ser acessado também pela internet, www.tvc16.com. Muito bem. Podemos ver então Hoje não temos a leitura da prece? Temos sim, Vec Miller. Veja só, eu estou aqui querendo hoje fazer algo um pouquinho diferente para a misericórdia dos amigos aí que nos ouvem. Porque essa semana nós vamos ter o Dia dos Pais. Eu andei procurando muito uma mensagem bonita para falar sobre os pais. E não é que eu encontrei no local onde eu não esperava, na União Municipal Espírita de Petrópolis, a página do mês, que fala então com o título Papai, muito obrigado. É nosso querido amigo, Dr. Humberto Portugal Cal,
E ele escreveu, claro que eu não vou lê-la toda, e ele diz assim: papai, muito obrigado. Lembrar a função do pai é falar daquela figura a quem todos veneramos como o pivô da família, muitas vezes o mantenedor e o guia da família. Ele é o próprio porto seguro, o estímulo das gerações futuras. Sob a sombra dessa poderosa árvore brotam os novos rebentos e cresce com a promessa de um futuro melhor. Os desafios, principalmente no dia de hoje, são imensos e por vezes parecem superar as nossas forças. Mas, enfrentando todos os desafios, ele se coloca e se porta como o farol e a bússola a indicar os perigos e o rumo seguro a seguir. Quando lembramos dessa figura, reverenciamos todos os nossos velhos cujas mãos calejadas no trabalho árduo souberam se fazer macias e doces para nos acariciar e estimular. Quem não tem uma figura masculina que assumiu o controle amoroso e pacientemente de nossas vidas? Quando o barco de nossa existência parecia sem rumo, quando as tempestades do caminho ameaçavam nos arrojar sobre os rochedos das dificuldades, era ele, o pai, ou quem assumiu esse papel, que estava sempre a posto com a sua palavra certa e justa. Famílias grandes ou pequenas, com diferentes configurações, como vemos hoje, encontram nele a figura a ser ouvida e respeitada. E quando as voltas do relógio marcam a fase da experiência e a sua cabeça se cobre com a coroa branca talhada pelos espinhos e flores da vida, ele surge na figura do vovô carinhoso, insubstituível, com seu colo sempre desejado, a embalar com a sua canção viva as novas gerações. Quando os dias de dificuldade se abatem sobre nós, lembramos daquela figura viril que muito representa com seus exemplos para a escola da vida. Por isso, quase todos nós exclamamos: ah, que saudade do meu velho pai, meu amigo, meu confidente, meu estímulo, minha bússola. Muito obrigado, papai. Deus o abençoe. Eu faço essas minhas palavras e a palavra de muitos também. Humberto Portugal é um verdadeiro missionário na doutrina espírita aqui em Petrópolis, pelo trabalho que ele fez no estado do Rio, às vezes também junto à Federação Espírita Brasileira, quando representava aqui a todo o estado do Rio. E essa página eu quis fazer, faço em homenagem a você, meu caro amigo Humberto Portugal. Que Deus o abençoe e abençoe toda a sua família. Mas peço-te atenção, por favor, preste atenção nessa página, porque foi difícil achar, meu caro Humberto, foi difícil de achar uma página que falasse sobre o Dia dos Pais. Mas veja que linda, preste atenção. Embaixo tem a referência, se você quer dizer. Exatamente. Lá no final. Perfeito. Então, o Livro dos Espíritos, tá? Não, é no final dela. Ah, perdão. É de Emmanuel, do livro Seara da Fé, tá certo? O tema, Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram
à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje instituiu datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que Dia dos Pais é o dia de Deus. Emmanuel. Achei uma mensagem belíssima, como disse, do livro Seara da Fé. Seara da Fé. E realmente emociona quando a gente lembra do papai que já retornou para a vida espiritual e a gente fica com saudade, mas saudade é sinal de que alguma coisa ficou. E isso sempre fica, não, seu Gama? Devemos aos nossos pais, de qualquer forma, qualquer que seja o pai, pelo menos a nossa vida. Sim. Se não fosse ele, nós não estaríamos vivos. Até por isso, mesmo que ele não tenha sido aquele pai que você consideraria ideal, meu irmão, na verdade, você deve a vida a ele. Então, cuide dele. Colocá-lo no asilo não é uma boa. Com certeza. Seu Gama, eu queria fazer uma pequena ressalva, não em outro assunto. Se o senhor me permite, Sim, coisa rápida. O senhor, no início do programa, nos relata que as pessoas não têm que ir para o espiritismo. Cada um fique em sua religião, mas amando e adorando ao nosso Pai Eterno, tá certo? E por um acaso, eu, folheando uma revista, observei um artigo referente na Revista Espírita de fevereiro de 1862. E diz assim: votos de boas festas. Então ele começa a tecer sobre os votos de boas festas e tudo mais. E nesse mesmo capítulo ele diz o seguinte: resposta dirigida aos espíritos leoneses por ocasião do Ano Novo. Olha que interessante que eu encontrei, seu Gama. Ele vai tecendo toda uma situação com relação à resposta, que perguntas foram feitas, claro. E lá no finalzinho, no meio, diz assim de um parágrafo: o Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos. Em geral, se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Olha aí o que eu tinha dito no início. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. Então é a pergunta 982 de O Livro do Espírito, diz a mesma coisa, mas é editado pelos Espíritos. E depois a pergunta 747, que diz que Deus julga pela intenção. Conjugando as duas, a gente vê a perfeição da doutrina espírita, que não existe nada demais de você, apenas que você pratique o bem de acordo com a sua própria consciência. Pelo que nós temos repassado aqui, nós sabemos perfeitamente o seguinte: não adianta não fazer o mal. Sim, temos que não fazer o mal, mas não é o suficiente para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento espiritual, temos que fazer o bem.
Perfeitíssimo. Então vamos prosseguir, dadas as devidas, porque tudo que se fala aqui, gente, não é da boca para fora. Sempre há a base em Kardec para que se possa fazer esse programa. Tá certo, gente? Perfeito, claro, seu Gama? Gama? Ótimo, tá ótimo, bem. Maravilha. Então, veja bem, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, já fizemos a primeira e a segunda parte, estamos na terceira. E o título é Das Leis Morais, com 12 capítulos. E estamos agora no capítulo 2º. Tem como título Da Lei de Adoração. Então vamos ver agora o título, o subtítulo, Divisão da Lei Natural. Pergunta: toda a lei de Deus estará contida no termo amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, seu Gama? Sim, toda a lei de Deus está contida aí. Mas note bem, mesmo os 10 mandamentos também comportam interpretações. Claro, né? Por quê? Porque cada um de nós vê a sua situação aplicada ali. E às vezes a gente se engana na interpretação. Nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui uma parábola em que Jesus mostra a situação de um filho que pediu para o pai o dinheiro, da herança que ele tinha dinheiro, e partiu, gozou a vida, aproveitou tudo. E o outro filho ficou ali trabalhando, ajudando o pai até o final, até que quando o filho que tinha pedido a metade dele foi gozar a vida fora, voltava, o pai ficou louco de alegria porque o filho voltava, e então mandou fazer uma festa, preparar tudo, uma roupa para ele, um anel bacana, matou um bezerro, e foi fazer um churrasco para comemorar a volta do filho. Mas aí o outro ficou zangado, disse, poxa, eu fiquei aqui o tempo todo e o senhor não me deu nada. Então aí a gente vê como a criatura é difícil, quer dizer, ele teve o tempo todo em casa o amor do pai, comida à vontade, mas olha, ele se sentiu ofendido porque o pai fez uma homenagem para o filho que voltou. O filho era ingrato por ter saído de casa, mas o outro também era egoísta. Então a gente vê que muitas vezes a nossa atitude é automática, né? Enquanto que, na verdade, isso revela o nosso estado de atraso ou adiantamento. Porque um deles, aquele que saiu, ele realmente era devedor. Foi um filho ingrato, pegou tudo e dilapidou aquilo que recebeu de herança. Mas o outro mostrou-se egoísta. E o egoísmo é o pior dos males que nos afetam durante a vida. Muito bonita a lição, serve exatamente nisso. Quer dizer, a interpretação da lei, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e sobretudo na figura do Pai, mostra então como nós às vezes escorregamos numa interpretação em primeiro lugar. Aquele filho bom é aquele que ficou. É mesmo? Quando se lê a doutrina espírita, a gente verifica que não é bem assim. Pois é, seu Gama. Aí me lembrou exatamente Mateus 5, versículo 43, que é exatamente, creio eu, a base da doutrina espírita. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Exato. Tá certo? Então vamos prosseguir. A doutrina espírita ensina que existem 10 leis morais. Elas abrangem toda a lei natural? Claro que sim. É claro que algumas delas comportam uma interpretação maior ou menor, depende de quem está examinando. Mas, na realidade, a lei moral está dentro de cada um de nós. Então, de acordo com o nosso adiantamento espiritual, por vezes, esta pessoa exige mais de si mesmo do que aquele outro, que também está digno, está honesto, mas só faz aquilo que lhe é solicitado. O outro não. O outro faz espontaneamente. A lei é a mesma, mas a aplicação não é. Porque cada um de nós aplica em função do estado que lhe é próprio de evolução. É claro, né? Então a lei é específica para todo mundo. Para uns ela é mais completa, ela é integral. A gente sabe como lidar com ela. Para outros ainda não. A gente fica esperando uma reciprocidade que nem sempre vem, mas aí também mostra a nossa evolução. Perfeito. Então, essa parte da lei moral, isso é muito importante, porque como nós dissemos, o Vec Miller fez muito bem de ler aquele trecho que está na Revista Espírita, mas o que acontece então especificamente
é que cada um de nós interpreta de acordo com o estágio espiritual que lhe é próprio. Isso é fundamental, né? Por exemplo, Jesus não precisaria ter passado por aquele estágio para pregar a doutrina dele, mas ele quis mostrar que o que ele passou com imenso sofrimento, se foi possível alguém suportar sem reagir, então nós também temos um exemplo grandioso para seguir, né? No entanto, olha a interpretação do judeu daquela época. Se ele fosse mesmo Messias, ele teria feito isso e aquilo outro. Não, mas ele não quis fazer. Ele disse, assim como eu pude vencer a dor, vocês também poderão fazer. Este é o princípio geral. A lei é a mesma, é justa, mas a aplicação vai depender de cada um de nós. Perfeitíssimo, tá? Perfeitíssimo. Considerando o destino final de todos os espíritos, então fomos criados para que evoluíssemos para o bem? Claro. Pergunta 115, 121, tantas vezes trabalhamos 133, 262, etc. São perguntas que insistem em todos nós fomos criados simples e ignorantes. Porém, tem um porém aí. Esse porém é que é a grande maravilha da doutrina espírita. Porém, destinados à perfeição. Essa perfeição nós vamos alcançar como? Através da lei mais justa que existe na face do planeta. Qual é? A reencarnação, gente. Porque você, ao reencarnar, só vai quitar os seus débitos, não os meus, claro, ou do velho Miller, os seus débitos, meu irmão. Então é assim que funciona. Se você não tem esses débitos, você está bem. Então a interpretação é diferente, mas a lei é unânime para todos. E é a lei que eu costumo dizer, essa é a grande lei da perfeição, que é a reencarnação. Por quê? Lei de amor, justiça e caridade. Por quê? Não é uma entidade espiritual, o próprio Deus, que te pune, absolutamente. É a tua consciência no teu estágio de evolução. Claro que sim, porque se imagina, então, uma pessoa que é na posição de Jesus, não precisava passar por aquilo, mas ele quis mostrar para nós que, mesmo naquela extrema situação de sacrifício, Jesus disse o quê? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim disse Jesus estando na cruz, né? E ele pediu, inclusive, por aqueles que estavam crucificados junto a ele também, e pediu por aqueles que estavam ali embaixo, dividindo roupas, etc. E ele, então, pedindo amorosamente. É um exemplo notável, maravilhoso, e a gente tem que ter sempre o conhecimento, porque Jesus também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tenta passar aqui a verdade, mas temos que fazer o primeiro intervalo. Voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e comentávamos aqui, eu e Vec Miller, no intervalo, que as pessoas podem dizer, puxa, mas Dia dos Pais chamar de Dia de Deus é dia humano. Por que ele fez isso? Porque como é que a gente reza? Pai nosso que está no céu. Exato. Ele é pai ou não é? Com certeza. Se ele é pai, nosso pai, por que não o Dia dos Pais receber essa homenagem Dia do Deus? Com certeza. Tá? Primeiramente então, fita feita aí, achei muito linda a mensagem. Exato, perfeito. Então, pessoal, agora nós vamos para um outro subtítulo que é Lei de Adoração, o objetivo da adoração. Pergunta, como devemos adorar a Deus? Bom, devemos adorar a Deus com o coração e com o sentimento, né? Então, não é com coisas exteriores. Amar a Deus é também amar o próximo. Porque se todos nós somos filhos de Deus, se eu deixo de amar alguém, então está incompleto o meu amor. Por quê? Mesmo que esse amor seja um amor um pouco indiferente, tá? Diante das dificuldades da vida, mas pelo menos não há desprezo, não há redução da integridade daquela pessoa. Não estou falando mal, mas pelo contrário, estou desejando bem. Então, sim, assim é realmente. Então, como é que eu posso fazer em relação ao ser que está perto de mim? Fazendo bem para ele. É isso que Deus quer de nós, acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, eu tenho como representar isso fazendo amor ao próximo. E o amor ao próximo, mais diretamente, é sinal da nossa evolução espiritual, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E eu abrindo o livro do Divaldo, de Leis Morais da Vida, na pergunta 649, diz assim, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração, aproxima o homem sua alma. Olha que coisa interessante. Cada vez que nós, então, venhamos a entrar em prece, nós estaremos automaticamente entrando em um plano superior, não para alcançar Deus, mas espíritos mais avançados. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A prece, estamos apelando para Deus, chega até a Ele. Todas as preces bem feitas chegam até Deus. Mas Deus não toma nenhuma atitude. Já tem espíritos elevados, superiores, que fazem com que aquela atitude que você espera de Deus seja tomada automaticamente, porque Ele tem quem, Ele mesmo não vai executar, é claro. Tá? Dentro da sua grandeza, Ele não desce a esse ponto. Ele já tem espíritos evoluídos que vão, então, cumprir este princípio que ele gostaria de fazê-lo, certamente. Perfeito. E isso de acordo sempre com o merecimento... No estágio de cada um. De cada um, do peditório. Tá certo. Perfeito. A pergunta. A adoração a Deus é um sentimento inato ou fruto de aprendizado dos pais? Não, não é fruto de aprendizado dos pais só. É um sentimento inato, mas ele deve ser incrementado, relembrado. Então, o papai e a mamãe e os responsáveis têm o dever de lembrar isso, né? Então, não basta apenas orar pedindo, porque as nossas orações, muitas vezes, são somente de petições. É importante, porque orar, 3 coisas nós devemos obedecer. Primeiro, louvar a Deus. Tá? Segundo, agradecer a Ele tudo que nós recebemos. E terceiro, aí sim, pedir alguma coisa. Então, a primeira coisa é adorar a Deus, ou seja, louvando-o, ou através de atos de generosidade, que é melhor ainda. A ação sempre é melhor do que a palavra. E por último, então, aí sim, nós fazendo as nossas petições. Quantas vezes nós elevamos o pensamento a Deus pedindo e só lembramos de pedir na hora da necessidade? Mas imagina mesmo se, como Deus recebe essa mensagem lá.
Porque tudo que você faz, meu irmão, repercute no fluido cósmico universal. E Deus instantaneamente toma conhecimento. Não tem essa história que você reza, o anjo da guarda pega aqui, leva para São Pedro leva até Jesus, e Jesus leva para Deus. Não é assim, não. Né? Instantaneamente, Deus toma conhecimento quando a gente reza, principalmente se a nossa oração realmente é fervorosa e sincera. Pois é. É só olhar lá a pergunta 659 do Livro dos Espíritos, que você vai ver exatamente o que o seu Gama acabou de dizer, tá certo? E vamos prosseguir. Existiram raças e povos sempre indiferentes ao louvor a Deus? Indiferentes totalmente? Não. Eu já fiz de propósito. Indiferente totalmente. Na hora do perigo, lembro de Deus. Ah, sim. Entendeu? Agora, fora dessa rotina, as pessoas entram naquela assim, não, se existir mesmo alguma coisa, então eu vou ajudar. Porque isso é um processo. Nós nos transformamos em homens de bem, éramos ainda seres primitivos nas cavernas. Agora nós sabemos que orar a Deus não precisa estar dentro de uma catedral. E qual é a melhor oração? Aquela que é coletiva ou aquela que é individual? Vai depender se a oração coletiva, que sim tem muita força, se ela realmente for toda ela feita com sinceridade. Agora, a oração feita com amor, feita com muito sentimento mesmo, que isso é importante, essa chega rapidamente até as mãos de Deus, que nem sempre vai nos atender. Porque se nós encarnamos para passar por uma determinada prova, agora nós vamos pedir a Deus que tire a prova, velho? Como é que fica? Nenhuma. Não dá. Aí então, Deus vai tirar e dizer assim, agora você vai ter que mergulhar de novo para poder passar na carne o problema que você tem que passar. Então, aí Ele vai nos dar força para a gente vencer aquilo, resistência, mas não vai tirar a prova. Perfeito. Porque nós precisamos passar por ela. Perfeito. Tá? Então, ó, o amor, como é que está lá na Bíblia? O amor cobre a multidão de pecados. Né? Nós vemos São Paulo dizendo isso, no Antigo Testamento também tem. Então, o amor cobre a multidão de pecados e isso é o que nos conduz para a sinceridade dos nossos atos. Perfeito. Então, de novo, nas leis morais de Joana de Ângeles, ela faz uma observação na oração. A oração no lar, junto com os familiares, é importante, seu Gama? É muito importante. Olha, eu gostaria de provar a vocês, eu tenho as gravações. Existiu uma médium extraordinária no Rio de Janeiro, Dona Célia. E a Dona Célia era extraordinária, porque ela simplesmente recebia o nome da pessoa, não perguntava a data de nascimento, nome de ninguém. Ela não recebia também mediante dinheiro, não. O dinheiro não rolava lá. Simplesmente deixava lá os nomes. E ela ia para casa e em casa ela recebia, então, muita coisa. Aí houve situações, vou contar uma, me permitam contar. Então, uma situação assim, já contei aqui, me parece, não sei, mas vou só narrar. Minha esposa, que tinha tido um problema de família, não que ela era muito pequenininha, mas problema de família muito difícil, e ela tinha, então, ficava muito zangada com os parentes dela. Aí, um belo dia, durante o culto, que nós fazemos todos os dias às 18 horas, tem dia que não sai às 18, mentalmente eu sou chamado às 18 horas, mas eu jogo para trás, digo, olha, por favor, no final do dia eu faço, estou com visita, assim ou assado, hoje é impossível. Fora disso, fazemos sempre. Aí, um belo dia qualquer, ela disse para mim, pois é, eu tinha muita raiva dos meus parentes que obrigaram a minha mãe a desistir da herança que ela tinha direito, porque aí nós passamos muita necessidade. Eu tinha muita raiva deles, mas olha, eu perdoo a todos, quero que todos vão para o céu, aquela coisa, e nós esquecemos aquilo. Ela desabafou, eu digo, meu filho, tá bem, vamos em frente. Ela tinha 4 anos e 5 anos quando o pai faleceu e a mãe ficou em dificuldade. Perfeito. E ainda abriu mão da herança, imagina. Então, em função disso, passa-se 1, 2 meses, talvez, eu vou à Dona Célia, nunca mais lembrei daquilo, mas está gravado esse trecho, no Rio de Janeiro. E aí, então, quando chegamos lá na Dona Célia, a mãe dela se manifestou. Eu corri pensando que era para falar comigo.
A gente pensa, mas está errado. E aí eu fui até lá e perguntei, pois não, dona Célia, é minha sogra, o que ela quer? Não quer falar contigo, não, quer falar com a Marli. Também é minha esposa. Aí eu chamo a esposa, que já vinha chegando, e a dona Célia disse assim, olha, minha filha, mandaram dizer para você que naquela hora que você fez aquela afirmação que perdoava a todos, graças a Deus, e eram muitos, houve verdadeira festa no céu. Graças a Deus você cresceu e eles também. E aí cita o nome de dezenas de parentes. Dizendo sua tia fulano, sua avó Beltrano, e sua prima fulano, e assim foi ditando todos, são muitos os nomes. Eu fiquei boquiaberto, voltei para ela, disse, essa é a mensagem. Para mim, dona Célia, já disse para você, não tem nada. Então, foi interessantíssimo aquilo, que coisa curiosa. A dona Célia recebeu a mensagem daqueles espíritos que estavam presentes aonde? Na hora do nosso culto, às 18 horas. Perfeito. Em que a gente lê uma página, reflete, troca ideias, no máximo 15 minutos. E depois encerra. A oração, quando sai com sinceridade, ela tem muito poder. Perfeito, perfeito. Prossigamos. Sabemos que existem formas diferentes de adorar a Deus, até com ofertas sangrentas. Que coisa horrível isso, hein? Mas já aconteceu, né? Muito. Sim. Os nossos irmãos que fizeram aquelas pirâmides bonitas. Ah, sim, lá no Egito. Não, no Egito só não. Mas digamos sim, aqui bem perto dos maias, etc. Uhum. Ele simplesmente cortava as cabeças da pessoa e oferecia a Deus. Nossa, mãe. Tá? Imagina. Essa não é uma oferta, mas no estágio espiritual que ele estava era compreensível aquilo. Uhum. Não era correto, mas era compreensível. Tá certo. Então depois tiveram que resgatar. Perfeito. Claro. Então a adoração é parte da lei natural. E essa é a razão pela qual existe em todos os povos? Sim, faz parte da lei natural. Agora, por favor, depende da evolução espiritual de cada povo. Claro, já vimos aqui que houve povos atrasados que faziam, estamos apontando agora, cortavam cabeças de pessoas para oferecer a Deus, né? Isso acontecia no passado, muito, mas nós evoluímos. Deus é amor, não quer que se faça isso com os seus filhos, porém, isso acontecia. Portanto, a resposta é sim, a adoração é natural, mas, dependendo do estágio de cada um de nós, modifica bastante, tá? Perfeito, perfeito. Mas, olha, Vecmilho, eu recebi um sinal lá. Vamos para o segundo intervalo. O segundo intervalo. Mas voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita de hoje. Agora, eu reitero os votos para que todos nós homenageemos aos nossos pais. Lembremos, mesmo aqueles que não estão encarnados mais, eles estão vivos, lembremos disso. Tanto o seu, Vecmilha, que também não está no lado físico, nem o meu, mas não importa.
eles estão vivos, cada um no estágio espiritual que lhe é próprio, mas vão receber os seus votos de gratidão. Perfeito. O senhor me perdi de sair, como que o senhor tocou aí. Pessoal, vocês acreditam qual seria a alegria de um espírito desencarnado sentisse? Vocês têm ideia? Eu lhes digo, a boa lembrança que nós temos deles. Você lembra o papai quando dava aquelas gargalhadas, quando eu morei lá na capela, então falei assim, olha, meu avô tinha porcos e vacas, galinhas e tudo mais, e um belo dia quebrou o portão e as galinhas saíram todas. E foi aquela confusão para pegar as galinhas e todo mundo dando gargalhadas, inclusive ele. Então, a lembrança deles, vocês lembram como é que ele dava gargalhada tal? Isso os anima cada vez mais. Não pensar exatamente quando eles estavam doentes. Não. Mas porque eles estão vivos do lado de lá. E bem, de acordo com o seu grau evolutivo. É isso aí. Mas é uma grande e boa lembrança, lembrar eles sorrindo. Muito bem. Então vamos passar agora para um outro título, adoração exterior. Pergunta, para adorar a Deus precisamos de manifestações e atos exteriores? Não, bastam as ações no bem. Ninguém precisa saber o que você faz em benefício de alguém. Até porque se de você divulgar isso aí, você tem um retorno das pessoas que te conhecem, tem ou não. Mas o teu crescimento espiritual é bem menor. Porém, se você faz com boas intenções, a intenção é tudo. Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Deus julga pela intenção. Nossos atos são julgados pela intenção com que serão feitos. Perfeito, perfeito. Muitos adoram com atos exteriores. Esses atos durante os cultos são válidos? Olha, de certa forma são válidos no sentido de que se isso faz a pessoa mentalizar, mas na essência não são necessários, tá? Absolutamente não. Mas se, por exemplo, esse ato exterior faz você se concentrar, como a oração, por exemplo, como um ato exterior que em si não tem valor, não quero citar para não menosprezar essa ou aquela situação, mas o fato é que em si ela não encerra, mas a intenção com que você vê aquilo, sim, isso ajuda. Perfeito. Agora, no geral, a resposta é não. Perfeito, perfeito. E tem que ter o sentimento, pois não? Sim, o sentimento tem que não ter vai. O sentimento. É o problema da prece, gente. Qual é a prece que é melhor? A prece coletiva ou a prece individual? Olha, a prece coletiva, se for comparar em condições de igualdade, é claro que é a prece coletiva. Porém, dependendo das circunstâncias e a fé com que é feita, a prece individual tem muito mais força do que a prece coletiva, porque a intenção é tudo, o fervor, a sinceridade. Exatamente, desde que tenha a intenção. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Existem muitas formas diferentes de adorar a Deus. Uns atos são interiores, outros são exteriores. Quais os atos que têm maior valor? Aqueles que partem do seu íntimo, do seu coração e da sua mente, né? Porque repetir aqui, isso não tem sentido. Existiam há muitos séculos uns monges, não vou citar o nome aqui por questão de respeito, mas que eles passavam o dia inteiro com um livro na frente e ele repetindo a oração o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E passava um pelo outro e dizia assim, memento homo pulvis est in pulvo reverteribus, e continuava a ler. Ou seja, lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó voltarás. Mas caramba, falava aquilo tão automático só porque o outro passou um pelo outro. É aí que está a sinceridade, o amor. Normalmente a sinceridade e o amor vai se expressar no amor ao próximo, né? Mas ali era o que? Era sempre cumprimento dessa forma. Memento homo pulvis est in pulvo reverteribus.
Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó voltará. Não é assim que você vai manter a sua sinceridade, a sua pureza. Né? Deus não pede isso. Não. Existem religiões que usam uma língua própria para seus atos e até mesmo cânticos, embora seus membros ajam com rigor, sendo duros e implacáveis. Como devemos agir? Nós temos que nos dirigir a Deus com emoção, com sinceridade, porque isso é fundamental. Emoção é importante. Às vezes, orar implica em a gente até chorar um pouco quando se lembra de alguém que nós estamos vendo, porque mamãe faleceu, estou morto de saudade. Ou aquela mãe que nos procura, como aconteceu hoje, Vec Miller. Exatamente. Da pessoa que faleceu, uma pessoa querida, e nos procurou na entrada aqui. Então, depende da intenção que nós fazemos isso. Olha, em tantos lugares está essa expressão, Deus julga pela intenção, está assim no Livro dos Espíritos, que essa repetição é para a gente gravar mesmo. Assim como, por exemplo, se diz também, que somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Gente, isso é importante. Então, ela se repete em várias partes do Livro dos Espíritos, porque isso é fundamental. Então, nós não podemos deixar de reprisar isso. Se essa expressão, fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, aparece em vários locais, peraí, então é porque ela é importante. Com certeza. Se fosse uma coisa simples, não ia aparecer. Então, pelo contrário, o senhor Allan Kardec é repetitivo nesse sentido, que ele recebe a resposta, que também é assim, claro, porque ele fazia pergunta para muitos espíritos e depois ele selecionava e fazia, então, uma união daquilo tudo. Depois, às vezes, numa segunda edição, retificou e tal, alguma coisa, retificou no sentido de deixar mais claro, tá? E ampliou, então, os conceitos e as perguntas. Que, aliás, muito pouca gente conhece o Livro dos Espíritos. E é tão importante conhecer, né? Sobretudo e principalmente aquilo que nós chamamos a terceira parte, que são as leis morais que nós estamos estudando agora. Porque, olha, a primeira parte é conhecimento. É importante? É muito importante. Sim. Claro que sim. Ajuda a gente a alicerçar a nossa fé. A segunda parte é aquilo que eu costumo dizer, de uma forma não muito correta, mas é aquilo mesmo. A segunda parte é a vida no mundo espiritual, onde o senhor Allan Kardec tenta mostrar, usando outra terminologia, o que acontece após a morte, também como é que é a encarnação, como é que os espíritos operam. Depois, quando veio por intermédio de Chico Xavier, as obras de André Luiz, então ficou claro para nós. Até as obras de André Luiz têm um título, né? A vida no mundo espiritual. Pois o segundo capítulo também, a segunda parte, que é dividida em 4 partes, a segunda parte. Então, essa segunda parte também é a mesma coisa, é a vida no mundo espiritual. Um pouquinho diferente na forma didática de colocar, mas é a essência. Bem, a terceira parte, porém, é que é fundamental. Ela é que vai influir no seu crescimento ou no seu estacionamento. Porque é na aplicação das leis morais. Não se existe você que seja espírita, mas que exercite as leis morais com amor, com sinceridade, com lealdade. No momento que você faz isso, você já está a caminho de uma bem-aventurança. Com certeza que sim, seu Gama, com certeza que sim. A quarta parte já é alguma coisa assim, a lembrança importante, que são coisas importantíssimas citar, e não importa dizer aqui agora para a gente não fugir muito do texto, mas a terceira são olha que ele fala, as leis morais. Então a doutrina espírita não tem, digamos assim, rituais obrigatórios, já vimos aqui, não tem rituais obrigatórios, mas tem leis morais que é comum a todos. Certo. Então ela serve, como dizer assim, como apoio para qualquer religião. Aí, então, é a grandeza das leis morais. Por isso nós estamos nela e a gente vem batendo nesse texto, tornando até chato de repetir, mas é fundamental que seja assim. Perfeito. Muitos irmãos nossos oram apenas para os outros veem.
Como são atendidas estas preces? Bom, veja bem, se elas não vieram com boa intenção, elas sempre têm algum valor, porque ela não foi para tapear, mas é a resposta normal. Isso está naquela famosa pergunta 747 do Livro dos Espíritos, que inclusive lá nessa 747 já temos dito várias vezes, exato, Deus julga pela intenção. A intenção é tudo, até nos nossos governantes. Às vezes não dá certo uma decisão que ele toma. Ele espera, quem toma uma decisão honestamente, então esses homens tomam a decisão pensando em acertar, mas de repente erram. Ou então conduz aquilo de tal maneira que conduz a um erro grave que não devia ter acontecido. Mas aconteceu, de certa forma, nós estamos fazendo isso agora. Olha, estamos falando porque nós acabamos de passar por período sério, grave no nosso planeta. Em Paris, a temperatura atingiu acima de 42 ou 43, uma temperatura que nunca tinha acontecido. Tá? Uhum. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, aconteceu em outros países europeus. Para nós aqui nós tivemos um frio acentuado, nada mais. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns locais as pessoas estavam entrando, ainda que vestidas, dentro daqueles locais com água, os jovens pedindo mesmo para ajudar. E tudo mais. Porque é um problema muito certo. É o quê? Nós vamos estudar mais à frente. É a lei de conservação e a lei de destruição. Gente, olha, como a doutrina espírita é coisa que vem do mundo espiritual. Nenhum outro ensinamento religioso, olha o cuidado com que usamos as palavras, por favor. Nenhum ensinamento religioso apontava isso. Quando a doutrina espírita veio falar de lei de conservação e lei de destruição. E hoje é a última novidade da ciência. Nós estamos destruindo o nosso planeta a ponto de pessoas dizerem, pelo amor de Deus, vamos mudar. Não existe planeta B. O que é planeta B? A gente sair daqui, sair da Terra, vamos para o planeta B viver lá. Não tem. Tem nesses estágios, mas nós não conseguimos chegar até lá ainda. Porque existe um infinito de condições. Mas se nós somos aquelas pessoas que estamos colaborando para destruir, né, ou não estamos conservando as nossas florestas, porque não é à toa que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, então, na verdade, as grandes florestas ficaram por conta que já havia aquela ideia, mesmo mais à frente, de que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas o país que ia abastecer o mundo de alimentos. Está caminhando para isso. Mas então nós temos que entender que a intenção é tudo. Olha, é importante isso. Cortar aquelas árvores é importante, mas qual é a intenção? Porque se a intenção é lucrar, quando a ciência está pedindo, por favor, não faça, estamos alterando o planeta no sentido de que é tanta devastação, sobretudo na floresta amazônica, que então o calor cada vez mais se manifesta, a seca, os desertos crescem rapidamente. Olha, já a falta de água em vários locais do mundo. Então temos que dar atenção, mas nós vamos chegar lá, nós vamos estudar, dentre as leis, a lei de progresso, a lei de igualdade, quanto problema tem de igualdade social no nosso país. Olha, isso é coisa da doutrina espírita. Naquela época, qualquer um tinha escravo e achava que ele era o doutor das coisas. Hoje, nós temos dos espíritos a informação, né? A lei de igualdade. Todos nós somos iguais. O preto, o branco, só por fora. Isso não muda nada. E falei apenas de 3 leis, mas como isso é importante, tem a lei do progresso, etc. Mas ficando apenas nessas 3 leis, lei de conservação, precisamos dar atenção a isso sim, não vamos destruir ao nosso lado impensadamente, ainda que a gente plante, mas não é o suficiente. Bom, temos a lei de destruição que nos manda que a gente conserve o que tem, porque isso aí vai fazer falta, mas temos a lei do progresso, tá? Temos diversas leis, nós vamos devagar, chamamos a atenção,
para esse aspecto. O que é importante para a nossa evolução está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Perfeito. Pergunta: os cultos coletivos têm maior valor que os individuais? Não. Nós já tocamos desse assunto aqui um pouquinho, né? Exato. Porque, na verdade, tudo vai depender da sinceridade, tá? Porque a oração individual também tem forças, e sobretudo quando partem de um espírito superior, elevado. Então aí realmente nós reconhecemos que a intenção, de novo, é tudo. Então é importante dizermos o seguinte: não há uma competição entre quem reza, mas às vezes aquelas pessoas, Chico Xavier psicografou uma mensagem, se não me engano, só não sei onde ela está, ou está dentro de um dos livros, mas é muito interessante que o Preto Velho, quando ele era escravo, ele via que ele não podia entrar nas igrejas. Ah, sim. Então, ele passava lá do outro lado de fora, botava a cabeça para dentro da igreja e dizia apenas assim: olha, a escravatura era honesta, no sentido de... honesta não, eu mudo a palavra, era legal, estava dentro da lei, mas não para Deus. E então aquele Preto Velho chegava ali do lado de fora, já tinha recebido orientações sobre Deus, né? Então ele botava a cabeça ali para dentro e dizia: Senhor, Preto Velho está aqui. Como que ele diz: estou à sua disposição, faça de mim o que o Senhor quiser. Essa oração, 3 ou 4 palavras, como tem valor, gente, né? Então aquela oração pré-fabricada, ou que a pessoa apenas lê, isso não adianta muito não. Não é o suficiente. Agora, ver que temos que fazer hoje ainda. O senhor vai falar sobre os núcleos espíritas? Exatamente, eu queria falar sobre os núcleos espíritas. Tá? Que são os núcleos espíritas? Tá? Porque as pessoas às vezes querem ter na casa deles um culto, tá? Ou vários cultos. Então, mas ele mora muito longe de um centro espírita, tem que pegar 2 condições para ir, 2 para voltar. Então, nós nos comprometemos conosco mesmo a divulgar essa iniciativa do terceiro seu, Conselho Espírita de Unificação. Então, núcleos espíritas são assim denominados aqueles que somente poderão ser criados em locais longe de qualquer centro espírita. Então, se você mora no meio da serra, no Rio Bonito, Vale das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira ou Pedro do Rio, e se tem interesse em ter uma reunião na sua casa e o centro espírita mais próximo fica muito longe, olha, anote esse telefone que nós vamos dar e uma comissão irá à sua casa, vai ver se tem condições, talvez numa varanda, numa sala ou em qualquer outro lugar, desde que seja escolhido. Vai sempre uma comissão, nada lhe será cobrado em nenhuma hipótese. Lá se fazer um comentário do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em seguida fala-se um pouco sobre aquele tema, depois se conclui então dando a água fluidificada, que é abençoada pela nossa imposição das mãos, e também o passe, se alguém desejar. O passe não implica incorporação. Então, nosso irmão Antônio Carlos Eckhart, ele toma conta disso aí. Vou dar o telefone: 2235-2370. E outro telefone: 2237-3194. É Antônio Carlos. Fala com ele, tem ótima boa vontade, poderá atender. Só que o nosso tempo acabou, meu primeiro. Agora, perfeito, pessoal. E agradecer a Deus. Isso. Então, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que tenhamos que manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Bem, Chico Xavier tinha essa frase, ela se espalhou pelo país afora, e então nós a elegemos desde o princípio do programa e dissemos o seguinte: é do Chico. Abre aspas. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Tá se arrumando pra quê? Pro Festival de Inverno Bramil. Paleta Peito a 100, 12,97. Leite condensado moça, 13,99. E iogurte Itambé Sabores, 1 litro e 250, 6,99. Vem logo, Festival de Inverno Bramil 50 anos. Sua casa de cara